Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa ter você aqui para juntos compartilharmos um momento especial na presença de Deus. Este é o nosso encontro diário para aquecer o coração, fortalecer a fé e renovar as nossas forças para mais um dia de vida. Muitas vezes, a rotina pode ser corrida, as preocupações parecem se multiplicar e o desânimo tenta nos visitar. Mas eu creio que hoje o Senhor tem algo precioso para nos falar. E é por isso que você chegou até aqui. Nada é por acaso quando estamos debaixo do cuidado do nosso Pai. Este é um tempo para você parar por alguns minutos, respirar fundo e permitir que a palavra de Deus renove a sua esperança. Hoje vamos meditar juntos na Escritura, entender o que ela significa e como aplicá-la no nosso dia a dia para viver de forma mais plena e confiante no Senhor. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza de que esta mensagem vai falar profundamente ao seu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like. No final, quero muito ler o seu comentário sobre o que Deus falou com você através desta palavra. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje a palavra de Deus nos traz um alerta importante e ao mesmo tempo um convite para refletirmos sobre a nossa fé e a forma como temos caminhado com o Senhor. A passagem que vamos meditar está no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 1, que nos diz: O nécio disse no seu coração, não há Deus. Corrompem-se, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Este é um versículo forte e profundo, que nos mostra a seriedade de reconhecer ou não a existência de Deus. O salmista começa dizendo que o nécio, ou seja, o insensato, declara em seu coração que Deus não existe. Isso não é apenas uma questão intelectual, mas uma atitude do coração, uma decisão de viver como se Deus não tivesse autoridade sobre a vida. E o resultado desta escolha é a corrupção, a prática de obras abomináveis e o afastamento daquilo que é bom. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos que esta realidade descrita pelo salmista é atual. Vivemos tempos em que muitas pessoas tentam viver sem Deus, negando a sua existência ou ignorando os seus princípios. E quando isso acontece, a sociedade sofre as consequências. Violência, injustiça, egoísmo e falta de amor se multiplicam. É exatamente isso que a palavra nos mostra. Quando o ser humano se afasta do Criador, ele perde a referência do que é bom e justo. Mas este versículo também é um convite para nós, que cremos. Ele nos chama a examinar o nosso próprio coração. Será que, mesmo dizendo que acreditamos em Deus, temos vivido de forma coerente com a nossa fé? Ou será que, em algumas áreas da nossa vida, estamos agindo como se Deus não estivesse presente, como se Ele não visse as nossas escolhas? Viver pela fé é mais do que acreditar intelectualmente na existência de Deus. É permitir que esta fé transforme a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. É escolher fazer o que é bom, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando é difícil. É decidir perdoar, amar, ser honesto e íntegro, ainda que o mundo diga o contrário. O salmista nos alerta que não há ninguém que faça o bem por si mesmo. Isso nos lembra de que precisamos da graça de Deus para viver de maneira justa. Sem Ele, o nosso coração se inclina para o mal. Por isso, a mensagem de hoje é um convite para renovar o nosso compromisso com o Senhor e pedir que Ele nos ajude a viver uma vida que o honre. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, a palavra de hoje é desafiadora, mas também cheia de esperança. Deus não nos chama apenas para apontar o erro. Ele nos chama para viver uma transformação verdadeira, para sermos luz no meio da escuridão.
Amado irmão, amada irmã, o versículo de Salmos capítulo 14, versículo 1, é um alerta para toda a humanidade. O salmista nos mostra que negar a existência de Deus é a raiz de muitos dos males que vemos no mundo. Mas é importante entendermos que essa negação não é apenas verbal ou teórica. Muitas vezes, alguém pode até dizer que acredita em Deus, mas viver como se ele não existisse. É o que chamamos de viver de forma prática, sem fé. Quando o texto diz, o nécio disse no seu coração, não há Deus, está falando de alguém que decide ignorar a presença de Deus e viver guiado apenas pelos seus próprios desejos e interesses. E quando o ser humano se torna o seu próprio padrão de moralidade, ele começa a se corromper. O salmista continua, corrompem-se, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isso nos mostra que, sem Deus, o coração humano se torna inclinado para o mal. Podemos relacionar esta mensagem com o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10, onde Paulo declara, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ele ainda acrescenta no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estas passagens nos lembram de que, por nossa própria força, somos incapazes de viver em santidade. Precisamos de Deus, precisamos da sua graça para sermos transformados e para vivermos de acordo com a sua vontade. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, nos lembra, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a única maneira de fazermos o bem e vivermos de maneira justa é permanecendo em Cristo, deixando que Ele seja o centro da nossa vida. Se olharmos para a sociedade, vemos os efeitos de uma vida sem Deus. Há famílias destruídas, corrupção, violência, mentira, traição e falta de compaixão. Tudo isso é resultado de corações que decidiram viver sem reconhecer a autoridade divina. No entanto, a palavra de Deus é também uma mensagem de esperança, pois mesmo diante deste cenário, o Senhor estende a sua mão para salvar. Em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, lemos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso significa que não importa quão distante alguém esteja de Deus, há sempre um caminho de volta. No nosso dia a dia, aplicar esta palavra significa examinar constantemente o coração. Perguntar a si mesmo, será que estou vivendo como se Deus estivesse comigo em cada decisão que tomo? Por exemplo, ao tratar as pessoas no trabalho, na família, nas pequenas escolhas diárias, precisamos refletir se estamos agindo de forma que honra o Senhor ou se estamos agindo como se Ele não estivesse presente. Outro ponto importante é entender que não fazemos o bem para tentar ganhar a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos ensina, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As nossas boas obras são resultado da transformação que Deus faz em nós, e não o meio de alcançarmos o favor dele. Portanto, viver de forma consciente da presença de Deus é uma decisão diária. É orar pela manhã pedindo que Ele nos guie. É perdoar quando somos ofendidos. É falar a verdade mesmo quando seria mais fácil mentir. É ajudar o próximo mesmo quando ninguém está vendo. Querido irmão, querida irmã, esta palavra nos chama para uma vida de integridade, para sermos luz em meio à escuridão. Não se trata apenas de dizer que cremos em Deus, mas de viver de maneira que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo em nós. Amado irmão, amada irmã,
Depois de meditarmos em Salmos, capítulo 14, versículo 1, e compreendermos a seriedade da decisão de viver com ou sem Deus, chegou o momento de encerrarmos esta reflexão com uma mensagem de esperança. O salmista nos apresenta uma realidade dura, que o nécio diz em seu coração que não há Deus e que suas obras se corrompem. Mas a palavra de Deus nunca nos deixa sem saída. Onde há alerta, também há um convite à transformação. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e tenha se identificado com algumas áreas da sua vida, onde tem vivido como se Deus não estivesse presente. Talvez haja decisões que você tem tomado sem orar, relacionamentos que você tem conduzido sem buscar a direção do Senhor, ou sentimentos de culpa e de afastamento espiritual. Hoje, Deus está te chamando para voltar, para renovar a sua comunhão com Ele e viver de forma íntegra, experimentando a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus nos disse em João, capítulo 10, versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Esta vida abundante não se resume a bens materiais ou ausência de problemas, mas a uma vida cheia da presença de Deus, onde mesmo nas lutas existe paz, mesmo na perda existe esperança, e mesmo no silêncio existe certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Viver com Deus é viver com propósito, é entender que fomos criados para algo maior do que simplesmente sobreviver. Quando reconhecemos que Deus é real e que Ele é o centro da nossa vida, encontramos sentido para as nossas dores, direção para as nossas decisões e força para seguir adiante. Talvez você tenha olhado ao redor e visto um mundo que parece cada vez mais distante dos valores do reino de Deus. Mas saiba que, mesmo em meio às trevas, você pode ser luz. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Isso significa que quando você decide viver de acordo com a palavra, a sua vida se torna um testemunho para os que estão ao seu redor. Deus está te chamando para uma vida de integridade, de santidade e de impacto. Quando você escolhe viver de maneira coerente com a sua fé, você se torna um canal para que outras pessoas conheçam a verdade. A sua postura no trabalho, a forma como trata sua família, a maneira como responde às adversidades, tudo isso pode ser usado por Deus para alcançar vidas. E mesmo que você sinta que falhou, que se afastou, que deixou de fazer o bem, a graça de Deus é suficiente para te restaurar. Lembre-se do que lemos em Isaías capítulo 55, versículo 7. "Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar." Não existe pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não existe coração tão endurecido que o amor do Senhor não possa quebrantar. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de entregar o coração ao Senhor e decidir viver de forma diferente. Peça ao Espírito Santo que te mostre as áreas onde você precisa mudar. Peça que Ele te fortaleça para tomar decisões que o honrem e que Ele te ajude a viver cada dia consciente da presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos do Senhor neste momento com o coração aberto e sincero. Pai, queremos te agradecer por esta palavra poderosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. A tua palavra em Salmos, capítulo 14, versículo 1, nos alertou sobre o perigo de viver como se o Senhor não existisse. E hoje nós escolhemos declarar que tu és real, que tu és o nosso Deus e que confiamos no teu cuidado. Pai amado, perdoa-nos pelas vezes em que agimos de forma independente, como se pudéssemos conduzir a nossa vida sozinhos. Perdoa-nos quando deixamos que os nossos desejos falassem mais alto do que a tua vontade.
Nós nos arrependemos e voltamos para os teus caminhos. Espírito Santo, vem transformar o nosso coração. Onde há incredulidade, derrama fé. Onde há medo, derrama coragem. Onde há frieza espiritual, acende novamente a chama do teu amor. Queremos viver cada dia conscientes da tua presença, fazer escolhas que te honrem e ser luz neste mundo que precisa tanto de esperança. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Visita cada lar, cada família, cada situação que precisa de mudança. Restaura relacionamentos, cura feridas da alma, fortalece a fé e enche o coração de alegria e paz. Que a vida de cada um seja um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e está nos guiando para um novo tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e escrever nos comentários o que Deus falou com você hoje. O seu comentário é muito importante, porque edifica outras vidas e ajuda esta palavra a alcançar ainda mais pessoas.